Isso é interessante. Ali, ó, ideia do querido Israel, o nome, GC Cinema. G Cinema, né? Gente, quem assistiu a Forja aí? Deixa eu ver. Ninguém assistiu? Que bom. Quem quer assistir? Todo mundo? Então vamos todo mundo junto? Então é o seguinte, hoje eu vou soltar uma enquete no WhatsApp para saber quem vai. Só que quando vai ser? Sexta-feira à noite da próxima semana. Então não precisa ter o GC dessa semana, o GC vai ser um tempo de comunhão da igreja. Vamos todo mundo junto invadir o cinema, tá bom? Pode chamar amigo, tio, sobrinho, à vontade. Só que você que vai confirmar, eu vou estar. Para ir todo mundo junto, como é que funciona? Eu vou comprar um monte de lugar. Comprar tudo junto. Eu vou comprar, vocês vão ter que me reembolsar depois. Ou seja, se você der um joinha lá hoje, falar, eu vou comprar o ingresso para você. Depois você dá um jeito de pagar, entendeu? Qual o preço, pastor? No máximo R$32, pelo que eu pesquisei. Vai depender da sessão que a gente conseguir. Por que a gente conseguir? Porque que bom! Temos um problema gravíssimo aqui. Quem pode ir na quinta-feira? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem pode ir na sexta? Quem pode ir na terça-feira agora? Deixa eu ver. Não, vai lá. Quem encara terça-feira? Vamos ver. Ninguém, né? Temos um problema. Vou ver o que eu faço, tá? Vou ver o que eu faço. Porque talvez não dê para ser essa semana, então, né? Vai ter que jogar para outra. Não estava sabendo desse aí. Pulou. Eu aviso vocês, mas, ó, compre a ideia. É muito fácil falar, legal, e não participar. Preciso que tenha adesão de pessoas para ter um tempo bem gostoso de toda a igreja junto, tá bom? O outro aviso, bastante importante também, é o churrasco dos jovens. Hoje está tendo bastante festa, agora no final do ano, né? Então vai ser dia 20, domingo, ao meio-dia, na casa da Cacá e do Miguel. E o aviso é para que todos os jovens estejam presentes. Levem amigos, a ideia é ter um tempo de fortalecimento. E antes do churrasco, começa meio-dia, vai ter um tempo com os jovens ali de bate-papo, de ouvir, de fortalecer um ou outro, tá bom? E por último, Tarde da Alegria. Prestem bastante atenção nesse. É o seguinte, essa Tarde da Alegria é a segunda que a gente vai realizar no ano. A gente realizou uma na comunidade com um monte de crianças. Foi bem legal, sim ou não? Agora a gente vai realizar uma aqui dentro, mais simples, com investimento menor. Mas o que é importante? Que vocês tragam seus filhos. O que tem acontecido quando a gente faz aqui? Vem um monte de gente de fora e o povo da igreja não traz os filhos. Gente, compra a ideia, vamos fortalecer. Então, eu quero desafiar vocês a trazerem as crianças. Por quê? Porque vai ser uma festa para a gente de fora, mas sobretudo uma festa para os nossos filhos. Então, se você tem filho, sobrinho, neto, traz aqui para a gente que vai ser um tempo muito especial. Vai ser quando? No próximo sábado, às 16 horas. Dia 19 do 10 às 16 horas, aqui na igreja. Lembrando que é um evento gratuito, mas tem custos. Se você quiser fazer uma oferta específica para o evento, você pode fazer também. Amém? Dito isso, eu estou com medo da Forja sair de cartaz nesse dia para outra semana, pensando nisso. Vai sair? Vamos ver o que a gente faz da vida. Liga para a Leonete. Vamos lá, criançada, chega aí. Criançada, vamos orar? Queria chamar também o pastor Josué. Você quer orar? Então ora. Ora pelo pastor Josué e eu oro pelas crianças. Papai do céu. Abençoa o pastor Josué. Pastor, abençoe o papai. Ai, eu estou lembrando. Em nome de Jesus. Por Jesus. Amém. Amém. Senhor, obrigado pela vida do pastor Josué e das nossas crianças. Hoje é um tempo de culto a Ti, um tempo de experimentarmos o Teu toque, a Tua sabedoria e experimentarmos um pouquinho mais do Teu amor. Por isso, fale ao coração da sua comunidade, fale aqui do púlpito, fale ali na salinha das crianças, que seja um tempo especial de comunhão e de uma nova experiência contigo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, criançada?
Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no texto de Efésios, capítulo 1. Nós demos início à nossa exposição da carta de Efésios. E eu estou iniciando esse início, né, desse estudo com o seguinte tema: louvor a Deus pelas bênçãos em Cristo. Louvor a Deus pelas bênçãos em Cristo. Essa carta é uma carta preciosa, uma carta maravilhosa para a igreja do Senhor. E eu quero incentivar você a ler Efésios. Efésios é uma carta curtinha, são 6 capítulos, né, bem gostosa de ler, né, mas nós estamos aqui estudando, né, o capítulo 1, nós iniciamos, né, falando acerca da eleição, né, então eu dividi esse tema em 3 sermões, né, o primeiro nós falamos eleitos pelo Pai, hoje nós iremos falar sobre redimidos pelo Filho, amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, nós vamos ler a princípio o versículo 3, e depois nós iremos ler do 7 ao 12. Amém? Efésios 1, capítulo 3, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora vamos lá para o versículo 7, nós vamos ler até o 12. Diz assim: nele temos a redenção, diga redenção. Isso, perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, neste momento nos colocamos suscetíveis à Tua voz. Senhor Deus, que essa palavra, Pai, venha penetrar os nossos corações. O Senhor nos comprou, um alto preço foi pago pela nossa liberdade, e que nós possamos desfrutar disso. Ó Pai, que nós possamos viver uma vida que glorifique ao Senhor. Por isso que neste momento venha falar conosco, venha transformar o nosso coração, venha cumprir em nós o Teu querer, e nos fazer, ó Pai, cada vez mais semelhantes com Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas recentemente voltou aquele programa bem antigo, né, o Show do Milhão. Né? Não sei se vocês acompanham ou se acompanharam isso, né? Show do Milhão surgiu lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Silvio Santos, né, falecido aí recente, ele coordenava esse programa, esse game show, né, de perguntas, né, que a pessoa ia avançando, né, e o objetivo era chegar até 1 milhão, né? E esse programa voltou, né? E isso me deu bastante nostalgia, né? Esse era um programa que eu assistia muito em família, num tempo que ainda a internet não estava tão forte, era muito comum se reunir na frente da televisão e assistir, e esse era um dos poucos programas que a gente assistia em família. Né? Então nós sentávamos, né, passava a noite e víamos aquele programa, e era muito legal ficar imaginando, ficar tentando acertar as perguntas, né, e também
imaginar como seria estar no palco lá do Show do Milhão, na frente do Silvio Santos, respondendo aquelas perguntas, né, e vendo até onde a gente iria, né, na competição. E é muito legal, né? Eu ficava imaginando o que fazer com R$1 milhão, né? Muito dinheiro, né? Naquele tempo era muito mais. E eu me lembro que antigamente as pessoas elas tinham muito o objetivo de ganhar um bom dinheiro para comprar uma casa. Era muito comum, né? Naquele tempo, eu acho que com R$50 mil dava para comprar uma boa casa, né? Hoje você usa aí para dar entrada numa casa, né? Mas naquele tempo, com 50 mil você conseguia. Então, era muito comum as pessoas elas desejarem, né? Chegar, né? Numa boa premiação em dinheiro para comprar uma casa. Mas o que me chamou a atenção nessa temporada específica é que quando eu perguntava, né, quanto você quer em dinheiro, né, qual que é o seu objetivo, e sabe qual que era a resposta? Quitar dívida. Quitar dívida. É muito interessante, né? Teve uma mulher que falou que um rapaz, na verdade, que queria chegar a, pelo menos a uns R$100 mil. Ele falou assim, quando eu chegar com R$100 mil, eu coloco as minhas, né, consigo quitar a dívida, eu consigo botar minha vida financeira em ordem. E isso me chamou muito a atenção, né, a dívida. Né? Por quê? Porque dívida é algo que tira a nossa paz. A dívida, ela nos deixa, né, estressados, né, nos deixa, né, bem preocupados. Inclusive, muitas pessoas sofrem, né, com crises de ansiedade, né, por causa de dívidas. Né? E no Brasil, a gente vive a realidade de muitas pessoas, né, que estão endividadas, né, pegam empréstimo em banco, estoura cartão de crédito, os boletos chegam, o salário já acabou, vive essa realidade, né, e vivem com essa questão, essa falta de paz por causa de dívida. Mas eu estou trazendo isso não porque eu irei tratar de questões financeiras, esse não é meu propósito essa noite, mas eu quero aqui falar de uma dívida muito maior, uma dívida que todos nós possuímos e que nem mesmo R$1 milhão iria quitar essa dívida. E essa dívida se chama pecado. Fala comigo, pecado. Pecado. Quando nós falamos em pecado, o que vem à tua mente? A palavra pecado, o que você pensa? Certamente, quando nós falamos em pecado, vem práticas pecaminosas na sua mente. O adultério, o roubo, a mentira, a cobiça, entre tantos e tantas práticas pecaminosas. Mas a verdade é que existe um pecado original que que segmenta todas essas práticas pecaminosas. E o pecado original é a rebelião do coração humano para com Deus. É o ser humano escolhendo viver de acordo com as suas próprias vontades, os seus próprios conceitos, as suas próprias ideias, as suas próprias regras, seguindo os seus próprios desejos, e assim rejeitando o Criador. É o ser humano escolhendo ser o seu próprio Deus. Essa é a origem do pecado, é a partir daí que surgem as práticas pecaminosas. E a verdade é que o ser humano não foi feito para estar na posição de Deus. A vontade do homem, separada da vontade de Deus, é uma vontade corrompida. Não foi para isso que eu e você fomos criados. Sabe, isso seria semelhante a pegar uma criança, eu pegar a minha filha pequenininha, Lucy, e colocá-la para governar uma nação. Isso não faz sentido, porque uma criança não tem a capacidade para exercer esse ofício. E da mesma maneira, nós não temos a capacidade de governar a nossa vida. Nós precisamos do Senhor, nós somos criados para estar em Cristo. E não é muito difícil a gente observar isso. É apenas nós observarmos a situação do mundo, o caos que o mundo se encontra. Quantas coisas terríveis acontecem. Nós olhamos para as notícias e ficamos tristes, escandalizados, porque há tanta coisa ruim acontecendo. E a verdade é que os vilões dessa história
somos nós. Olha para a pessoa do teu lado. Olha para a pessoa do outro lado. Nós somos os vilões. Nós pecamos. Muitas vezes nós tentamos achar que nós somos pessoas boas. Muitos tentam até colocar Deus na parede e achar que a punição de Deus, a ira de Deus é algo injusto. Mas a verdade é que nós somos os vilões, nós pecamos, foi a nossa culpa, a nossa dívida, nós temos uma dívida com o Senhor. E o mais grave de tudo isso é que o pecado nos torna escravos. Fala comigo, escravos. Escravos. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, Jesus fala que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Essa é a dívida de toda a humanidade para com Deus. E essa dívida, a consequência é a morte. O salário do pecado é a morte. Nós podemos até nos considerar pessoas boas, se comparado a outras pessoas. Certamente, se você comparar você em relação a um Hitler, você é uma pessoa muito boa. Mas eu tenho uma péssima notícia, porque a nossa moral não deve ser comparada ao outro, e sim ao Criador. Nós somos criados para ser santos. E a verdade que se nós compararmos o nosso padrão de moral com o Criador, não há um justo sequer. É isso que a palavra de Deus fala. Não há um justo sequer. Romanos 3:10. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós temos uma dívida para com o Criador, porque nós pecamos e o pecado nos escraviza. Deu para entender até aqui? É muito importante que entenda isso, para que nós possamos entender a preciosidade do que o apóstolo Paulo irá trazer aqui, as bênçãos que estão sendo reveladas para nós nessa carta, nesse momento. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que Cristo comprou a nossa liberdade. Você pode dizer isso? Cristo comprou a minha liberdade. Isso. O texto aqui, versículo 7, a primeira parte, diz que nele temos a redenção. Você sabe o que significa redenção? A gente escuta muito esse termo, né? Nós somos redimidos, né? Mas o que é redenção? Isso é muito importante. Certas coisas nós escutamos nas músicas, né, que nós cantamos, mas muitas vezes nós não sabemos o termo. Mas redimir é você comprar a liberdade de um escravo. Então imagine, né, o Vinícius, né, estava vivendo como um escravo, um senhor dominou ele, né, e ele trabalhava, né, constantemente, mas então o Kaique vai e paga essa dívida, quita essa dívida. Era muito comum no tempo antigo pessoas que não conseguiam quitar as suas dívidas se tornarem escravos. Mas aí o Kaique vai lá e quita a dívida. E o Vinícius agora está livre. Redenção tem a ver com isso. Redenção também é a palavra que é usada para referir a libertação divina dos filhos de Israel da escravidão do Egito. Vocês lembram lá do Antigo Testamento, lá com Moisés, Israel, escravo no Egito, mas Deus liberta Israel da escravidão do Egito. Há algo maravilhoso que acontece lá, e eu quero trazer à tona essa história. Teve as 10 pragas, e a última praga foi a morte dos primogênitos. E o que Deus ordena ao povo de Israel, aos hebreus, que eles deveriam sacrificar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Sabe, isso é uma referência maravilhosa. Quem fez isso, quando o anjo da morte passou, os primogênitos continuaram vivos.
todo o povo foi liberto por causa desse ato que Deus ordenou. E isso faz referência a algo precioso, porque quando nós vemos lá no Evangelho de João, quando Jesus aparece, João Batista olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu quero que você saiba uma coisa: o preço do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. Foi isso que Deus falou a Adão e Eva no jardim: se não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comeres certamente morrerás. Por isso que o preço que foi pago foi um preço de morte. Às vezes nos perguntamos por que Jesus teve que morrer. Recentemente eu estava na internet e eu vi um fórum, uma pergunta lá: para que época você iria, né, e o porquê? E uma pessoa colocou: eu gostaria de ir para a época de Jesus, porque assim eu poderia avisá-lo que ele seria traído, que ele seria preso, que ele seria morto. E por mais que esteja uma boa intenção dessa pessoa, mas isso é algo, uma loucura, isso é ridículo, isso não faz sentido. Por quê? Porque o próprio Jesus veio com esse propósito. Jesus sabia que ele seria traído por Judas. Jesus sabia que ele seria abandonado pelos seus discípulos. Jesus sabia que seria preso, torturado. Jesus sabia que ele seria morto. Esse foi o propósito da sua vinda. E da mesma maneira que Deus sabia que nós iríamos pecar, Ele de antemão já havia preparado o plano da salvação. Sabe, 2 Timóteo 1,9 diz que Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo antes dos tempos eternos. O pecado não foi um contratempo nos planos de Deus, tudo estava nos planos de Deus. Deus sabia que nós iríamos pecar, e desde disso Ele já tinha preparado o plano da salvação. Sabe, o preço da nossa redenção foi o sangue de Jesus. E sabe o que isso quer dizer? Preste atenção aqui. Isso quer dizer que nós estamos livres da penalidade da lei. Isso significa que estamos livres da escravidão do pecado. Nós estamos livres da escravidão do sistema deste mundo. Nós estamos livres do poder de Satanás. Você crê nisso, amém? Mas o texto não para aí. O texto também fala que Cristo nos perdoou. Você pode dizer isso? Cristo nos perdoou. Isso é isso que diz a continuação aqui. Versículo 7, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Sabe, às vezes acontece de você estar numa situação que você está, vamos colocar, você está numa enrascada, e uma pessoa vai lá e te ajuda a sair dessa situação, mas depois ela fica jogando na sua cara, né, que ela te ajudou, que é o que ela fez. Não é isso que Jesus fez. Jesus Cristo não apenas comprou a nossa liberdade, mas Ele também nos deu graciosamente o seu perdão. E isso é precioso. Sabe o que significa perdoar? Perdoar quer dizer levar embora. Cristo morreu para levar os nossos pecados, e eles não serem mais lembrados. Sabe, não há mais acusação registrada contra nós. Isso é muito importante. E aqui eu quero trazer duas aplicações práticas. A primeira é que você não deve viver debaixo da culpa. Escute o que eu estou dizendo, não viva debaixo da culpa. E por que isso é importante? Porque muitas pessoas se culpam por causa de erros passados. Muitas pessoas ficam lembrando e não conseguem se perdoar. Talvez você esteja aqui, você lida com isso. Talvez você lida com situações que você vivenciou,
e que você não consegue se libertar daquilo. Talvez você fique pensando, será que Deus realmente me perdoou? Isso que eu fiz foi tão terrível. Sabe, Jesus morreu para remover a culpa do nosso pecado. Sabe, Colossenses 2,14 diz que todo escrito de dívida que havia sobre nós foi anulado. Toda maldição foi cravada na cruz. Sabe, Cristo nos perdoou. E dos nossos pecados Ele jamais se lembra. Eu quero que você saiba que se vem pensamento de acusação na sua mente, isso não vem do Senhor. Isso vem de Satanás. É o diabo que nos acusa. Inclusive isso faz parte do significado do seu nome, acusador. É ele que quer ficar lembrando você dos erros do passado e fazer você ficar preso a isso. E sabe o que nós devemos fazer quanto a isso? Expulsar Satanás. Na autoridade do nome de Jesus, nós devemos expulsar Satanás. Porque se nem mesmo Jesus, aquele ao qual os nossos pecados ofendeu, Ele nos perdoou, o Criador nos perdoou. Quem é Satanás para nos acusar? Sabe, o perdão de Cristo é imerecido. Nenhum de nós merecemos o perdão, mas Ele escolheu nos perdoar. O perdão de Cristo é imediato, e o perdão de Cristo é completo. O perdão de Cristo é completo. Por isso que eu quero dizer para você que lida com culpa, rejeite esse sentimento, receba com fé o perdão de Deus e seja livre disso. Amém? A segunda coisa que eu quero trazer é perdoe graciosamente. Sabe, o perdão de Deus não nos liberta apenas da nossa culpa, mas Ele também nos torna livres para perdoar. Eu quero que você saiba uma coisa: liberar perdão é inegociável ao cristão. Eu quero que você saiba uma coisa: por mais terrível que seja o mal que alguém faça para conosco, por mais hediondo, por mais, sabe, tenebroso, mesmo assim isso não se compara à nossa dívida para com o Criador. A palavra de Deus nos fala constantemente para perdoarmos. Na oração do Pai Nosso nós falamos, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus deixa isso de maneira bem clara na parábola do credor incompassível, que se encontra em Mateus 18, 21 ao 35. Se você não conhece a parábola, você pode ler. Mateus 18, 21 a 35. A gente não vai ler agora, mas você pode ler depois. Sabe, o Senhor nos perdoou, e por isso nós devemos perdoar. E talvez você pense e fale assim, mas eu não consigo perdoar. Eu quero dizer que não é o Senhor que nos capacita, mas nós precisamos decidir perdoar. Nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos por fé. E é o Senhor que nos capacita a perdoar, a não ficar escravo da mágoa, porque a mágoa nos escraviza, a falta de perdão nos escraviza. E nós somos chamados para ser livres. Por isso, rejeite toda a mágoa e receba pela fé a capacitação para perdoar. Amém? Terceiro ponto, Cristo, Ele também nos revela a vontade do Pai. Diga isso, Cristo nos revela a vontade do Pai. Acompanhe comigo o versículo 8 a 10, que diz assim: Ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Sabe, Jesus
nos revelou o mistério da vontade de Deus. Sabe, existem muitas pessoas com uma capacidade intelectual acima da média. Pessoas capazes de desenvolver pensamentos impressionantes, interpretar textos difíceis, fazer cálculos complexos, pessoas que possuem um raciocínio lógico, invejável, uma eloquência admirável. Sabe, muitas dessas pessoas desenvolveram coisas extraordinárias em diversas áreas do conhecimento. Eu posso citar várias pessoas aqui: Albert Einstein, Freud, Nietzsche, Leonardo da Vinci, Beethoven, tantos homens geniais. Mas mesmo que a gente juntasse, somasse todo o intelecto desses homens brilhantes, mesmo assim não seria capaz de se desvendar o mistério da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a sabedoria humana, ela é capaz de realizar sim feitos impressionantes, mas ela não é capaz de revelar os mistérios da vontade de Deus. A sabedoria que Deus concede aos seus filhos é uma iluminação especial, que nos leva a compreender as coisas do reino de Deus. É a sabedoria que nos leva a vislumbrar aquilo que é eterno. É a sabedoria que nos conduz a viver com prudência, com um agir correto e santo. É essa sabedoria que nos mostra o mistério de Deus que é revelado na pessoa de Cristo. Esse é o mistério da vontade de Deus que foi revelado em Jesus Cristo. E sabe o que acontece quando nós temos a revelação de Cristo Jesus? Toda a nossa vida é afetada. Sabe, nós passamos a almejar a santidade de Deus. Lembra lá no sermão passado, o versículo 4, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo para viver uma vida em santidade. Mas escravos do pecado, nós não desejávamos isso. Escravos do pecado, nós desejávamos viver as nossas próprias vontades. Nós repudiávamos fazer a vontade de Deus. Mas o Senhor não apenas nos libertou, não apenas perdoou os nossos pecados, mas Ele também nos capacita, por meio de Cristo Jesus, a viver uma vida santa, a uma vida que o agrade. Isso é maravilhoso, não é pela força do nosso braço, mas é algo que é feito em nós. Nós somos regenerados, nós somos feitos novas criaturas. O texto também continua dizendo, no versículo 10, que nós, os regenerados, não olhamos apenas para o presente, mas também somos levados a olhar para o futuro, para a plenitude dos tempos, onde Deus irá fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. E aqui é muito interessante, porque fazer convergir, ela é usada no sentido de juntar várias coisas e apresentá-las como uma só. Imagina um quebra-cabeça, né? Um grande quebra-cabeça. Tem todas aquelas peças espalhadas, e a gente olha aquilo tudo espalhado e fala, você não sabe o que é. Claro que quando você compra o quebra-cabeça, sabe que vai ser o que está na capa, né? Mas você vê lá e você vai montando, e você depois chega e entende, né, qual que é a lógica de tudo aquilo. A verdade é que nós não temos a visão completa das coisas, mas o Senhor o tem. E chegará um tempo que todas as coisas irão se convergir na eternidade. Chegará a plenitude dos tempos. A verdade é que nós vivemos um tempo onde o universo está um caos. Mas isso irá cessar. Isso irá cessar quando Cristo Jesus voltar em grande glória. Isso é precioso, porque nós entendemos a grandiosidade que nós temos em Cristo, a grandiosidade que nós temos diante do nosso Salvador.
Toda a nossa vida é afetada, nossa maneira de enxergar as coisas é afetada. Nós não vivemos mais como as pessoas do mundo, como os não crentes. Por isso que nós somos chamados santos. Sabe, nós não somos santos porque deixamos de pecar. A verdade é que ainda pecamos. Ainda assim pecamos. Mas como eu falei, o que muda é que há um desejo pela santidade, por se parecer mais com Cristo. Nós desejamos se aproximar mais do Senhor. Nós passamos a olhar as coisas a partir da eternidade, não apenas olhando para os sofrimentos, as tribulações, as questões do tempo presente. Algo muda dentro de nós, e isso é maravilhoso, e nós somos transformados dia a dia, em glória, à semelhança de Cristo. Amém? O último ponto aqui, Cristo nos fez herança. Repita comigo, Cristo nos fez herança. Versículo 11 diz, nele também fomos feito herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Isso é precioso. Sabe, pensa numa herança. As pessoas recebem uma casa como herança, um carro, bens materiais. Todas essas coisas são coisas perecíveis. São coisas que terão fim. Mas a herança que nós temos no Senhor, aquilo que nós recebemos de Deus é eterno. Sabe, nós somos a porção de Deus. Nós somos, sabe, a preciosidade de Deus, a igreja do Senhor. Sabe, talvez você olhe para você e não se sinta amado, não se sinta importante. Quero que você saiba que um alto preço foi pago. O Senhor te escolheu antes da fundação do mundo, para viver uma vida santa e consagrada a Ele. O Senhor nos fez um povo, uma família, a igreja do Senhor. Nós somos herança de Deus. E Ele é a nossa herança. O apóstolo Paulo conclui esse texto aqui no versículo 12, dizendo, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. E mais uma vez, nós vemos aqui o propósito final de tudo isso. A glória de Deus. Tudo isso aponta para a glória de Deus. Sabe, o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo nos leva a se curvar ante a majestade do nosso Criador. Sabe, quando nós temos essa revelação desse amor, não há como nós nos mantermos inertes diante disso, não há como a gente ficar parado diante dessa situação. O amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos transforma, o amor de Deus nos faz novas criaturas. Sabe, Deus te ama, e o sacrifício de Jesus foi a maior prova do amor dele, pela sua vida, pela minha vida. Jesus nos comprou com seu precioso sangue, para desfrutarmos de uma vida santa e consagrada a Deus, uma vida cheia de paz e alegria, mesmo em meio às tribulações desse tempo, mesmo em meio às lutas desse tempo. Isso porque os nossos olhos não são mantidos apenas nisso, no tempo presente, mas nós mantemos os olhos em Cristo, aquele que irá fazer convergir todas as coisas. Sabe, eu quero encerrar esse sermão enfatizando 4 coisas. Primeiro, quero voltar a enfatizar: não permita ser escravizado pela culpa do pecado. Se você lida com culpa, eu quero que neste momento você coloque isso aos pés da cruz e receba o perdão gracioso de Cristo. E deixe que o Senhor derrame da sua graça, para que você seja capacitado a perdoar também graciosamente, como você e eu fomos perdoados. Segundo,
não tenha apenas um conhecimento intelectual do Senhor. Tenha um relacionamento. Jesus nos chama para relacionarmos com Ele. Sabe, tenha uma vida devocional. Se quer conhecer mais do Senhor, vá até a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Tenha comunhão com a palavra de Deus. Tenha uma vida de oração. Seja um homem, uma mulher de oração, que fale com Deus constantemente. Sabe, tenha uma vida de adoração. Tenha comunhão com a igreja, isso é muito importante. Quantas pessoas têm rejeitado a igreja? Não tem como ter comunhão com o noivo rejeitando a noiva. Não tem como ter comunhão com Cristo rejeitando a igreja. Ter comunhão com os irmãos é parte de termos comunhão com Cristo. Terceira coisa, mantenha os olhos fitos em Cristo e não nas circunstâncias que o rodeiam. Não se engane. No mundo nós teremos tribulações, isso é verdade. Jesus mesmo disse, mas Ele conclui dizendo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mantenha os olhos fitos em Cristo. Não fique apenas com os olhos para a realidade desse tempo. Chegará o momento em que Ele irá fazer convergir todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. E por último, pela fé, receba a herança do Senhor para nós, a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Eu quero que neste momento você feche os seus olhos. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero orar por você, que tem andado com o coração pesado, que você sente que você não tem tido um relacionamento, aquele relacionamento de intimidade com Jesus. Quero orar com você, que tem tido crises com a sua vida espiritual, mas que você deseja ser transformado. Às vezes a tua fé tem estado fraca. Nós não recebemos as bênçãos do Senhor pelo nosso mérito, mas é pela fé em Cristo Jesus. Eu quero convidar você que tem lidado com essas questões, a vir aqui na frente, porque nós iremos orar por você. Você que tem estado com a fé abatida, triste. Você que a sua vida espiritual não tá bem. Você sente que não está bem com Deus. Eu quero convidar você a vir na frente, que nós iremos orar por você. Amém?